Boa noite a todos. Vamos começar então a nossa aula de hoje, que vai ser sobre a propriedade e sua função social à luz da doutrina social da Igreja, que é um tema sobre o qual eu fiz recentemente a minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo, USP, na Faculdade de Direito da USP, e sobre o qual também tratei num artigo que foi publicado num livro que saiu recentemente, chamado Filosofia, Teologia, Ensino e Discurso, que foi organizado pelos professores Francisco de Assis Costa e Silva e Márcio de Lima Pacheco, ambos sacerdotes católicos e professores universitários. E esse capítulo do livro, no qual vou basear a minha aula de hoje, é, na verdade, uma versão revista e ampliada de um dos capítulos da minha tese, que minha tese de doutorado se chama Da Concepção Individualista à Função Social da Propriedade, a contribuição da doutrina social da Igreja no cenário jurídico brasileiro. E foi realizada sob orientação do professor Inácio Maria Poveda Velasco, do Departamento de Direito Civil, área de concentração de História do Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e aprovada em setembro de 2020. E esse capítulo trata sobre a propriedade e sua função social à luz da doutrina social da Igreja. Capítulo que transformei nesse artigo do livro, E nele eu analiso a propriedade e sua função social à luz dos ensinamentos da doutrina social da Igreja, concluindo que a propriedade é um direito natural que não pode ser exercido de modo injusto, ou, em outras palavras, que o uso da propriedade se subordina ao exercício de sua função social. Em razão disto, ao direito de propriedade corresponderão deveres que o Estado, como guardião do bem comum, regulará e determinará, visando sempre a justiça social. E lembrando que tanto a ideia de função social, no seu sentido legítimo, quanto a ideia de justiça social, também em seu sentido legítimo, não tem nada de marxistas e são defendidas pela doutrina social da Igreja, e são os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, estão entre os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja. E nessa nossa tese, que inspirou nessa nossa tese, nós analisamos a propriedade e sua função social à luz das preleções da doutrina social da Igreja, assim como a propriedade imobiliária no Brasil, desde a Constituição Imperial de 1824 até o Código Civil de 2002, pretendendo demonstrar que houve no Brasil, desde o início do século XIX até o momento atual, uma profunda mudança na concepção dominante do direito de propriedade, que se livrou dos princípios do liberalismo e passou a se subordinar aos preceitos do bem comum, e que tal mudança se deu, antes de tudo, pelo influxo da doutrina social católica, da doutrina social da Igreja. E lembrando que a Constituição de 1824, nessa questão econômica, foi muito influenciada
pelas ideias liberais em voga na época, né, e por isso aboliu as corporações e consagrou a concepção liberal e individualista da propriedade. E na minha tese eu coloco a Constituição de 1824 como marco, mas na verdade eu analiso antes também, né? Falo toda a história, trato de toda a história do direito de propriedade no Brasil, né? E mostro que inclusive no chamado período colonial havia uma concepção social da propriedade, já havia a noção da função social da propriedade, claro que não com esse nome, mas já havia, tal como a doutrina cristã e tomista a compreende, né? Ou compreende o princípio. E isso aí termina com a Constituição de 1824, né? E a partir daí começa um período de grande individualismo, né? Que começa a declinar aí só no começo do século XX, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, né? E sobretudo no Brasil depois de 30. E eu começo meu artigo, né, falando... Há mais gente querendo entrar. Boa noite. E eu começo o meu artigo tratando da propriedade no pensamento de Santo Tomás de Aquino. Porque toda a concepção de propriedade e de função social da doutrina social da Igreja se baseia no pensamento de Santo Tomás de Aquino. E, aliás, toda a doutrina social da Igreja se baseia sobretudo em Santo Tomás de Aquino e está plenamente de acordo com os seus ensinamentos, tanto políticos quanto sociais, né? A concepção de propriedade consagrada, como coloco aí, né? A concepção de propriedade consagrada pela doutrina social da Igreja não é senão a concepção de propriedade de Santo Tomás de Aquino e portanto, é absolutamente necessário tratar sobre aquilo que disse Santo Tomás de Aquino a respeito da propriedade. Hoje não falaremos sobre a vida e a obra de Santo Tomás de Aquino. Trataremos disso noutra ocasião, né? Mas hoje falaremos apenas sobre a sua concepção de propriedade. E Santo Tomás de Aquino nos ensina no Tratado da Justiça, da Suma Teológica, que é a sua principal obra, né? Na Suma Teológica, ele nos ensina que o domínio sobre os bens, sobre as coisas exteriores, concedido por Deus aos homens, deve sempre estar subordinado a um fim, que impõe a necessidade racional e social do bom uso de tais bens. Santo Tomás de Aquino, doutor angélico, considerava que ao fazer uso de tais coisas, dos bens materiais, não deve o ente humano ter essas coisas, esses bens como próprios, mas sim como comuns, de maneira que cada um as comunique com facilidade aos outros quando delas tiverem necessidade. Ele entendia que qualquer bem da parte se ordena ao bem do todo. E no mesmo sentido ele ensina no Tratado da Caridade, também da Suma Teológica, que dos bens temporais a ele conferidos por Deus tem o homem a propriedade, mas quanto ao uso, devem pertencer estes bens não só a ele, mas também aos outros, para que possam usar do supérfluo. E ainda nessa ordem de ideias, nos comentários da Política de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, que é aliás o maior comentador de Aristóteles de todos os tempos, ao tratar de uma passagem da Política de Aristóteles, em que o estagirita
sustentou que o direito de propriedade deve ser amparado por bons costumes e justas leis, e que cabia ao legislador definir o modo de fazer com que as propriedades, embora particulares, fossem de uso comum. Sublinhou Santo Tomás de Aquino, que pertence ao bom legislador ver como o uso das coisas próprias pode se tornar comum. De modo que tanto para Aristóteles quanto para Santo Tomás de Aquino, e como depois para a doutrina social da Igreja, a propriedade é um direito natural, mas o exercício do direito de propriedade deve estar de acordo com o bem comum e servir não apenas ao bem do proprietário, mas ao bem de toda a sociedade. E na parte supérflua desses bens, o proprietário é obrigado a, se necessário, doá-los para ajudar quem precisar. Por exemplo, se tem uma propriedade com um pomar cheio de frutas e aí vem uma pessoa faminta, teria que ceder, que permitir que essa pessoa comesse as frutas, por exemplo. E glosando a doutrina de Santo Tomás de Aquino a respeito da avareza, Dom Tommaso de Vil, mais conhecido como Caetano, que é provavelmente o maior comentador, aliás, provavelmente não, é o maior comentador de Santo Tomás de Aquino, observou que o possuidor do supérfluo, que não deseja distribuir pelos pobres, pode ser obrigado pelo soberano a socorrer os indigentes. E assim o soberano, para obrigar a observar os deveres da justiça, aqueles que possuem o supérfluo absoluto, pode por ofício e deve assumir o encargo da distribuição da riqueza, tirando este encargo ao rico que se dispensou dele. E ainda conforme a preleção de Caetano, o soberano que é guarda do direito, por seu ofício pode e deve impedir a injustiça, se consta com evidência. E justamente pensando desta forma, diversos papas, desde a Idade Média, estabeleceram diversas restrições ao direito de propriedade nos estados pontifícios, sempre sustentando a primazia do bem comum sobre o bem particular. O sacerdote jesuíta Angelo Bruculeri, aliás, um dos maiores expositores da doutrina social da Igreja, citou várias dessas restrições em seu livro, aliás, muito bom, sobre a função social da propriedade. E não vamos entrar em detalhes aqui, mas tivemos várias leis nos estados pontifícios, determinando que os proprietários de terras que não produzissem teriam que dar um pedaço das suas terras para alguém que produzisse. E nessa mesma, igualmente baseado na concepção tomista de propriedade, tomista e cristã que vigorou na Idade Média, o rei Dom Fernando I de Portugal e do Algarve promulgou no ano de 1375 a chamada Lei das Sesmarias, também conhecida como Lei do Pão. E de acordo com essa lei, os proprietários de sesmarias que fossem para dar pão na linguagem da época, ou seja, para produzir trigo e outros artigos usados na fabricação de pão, e que não aproveitassem suas terras no prazo de 1 ano, deveriam dá-las a quem as lavrasse e aproveitasse.
E mais tarde essa lei das Sesmarias passou para as ordenações do Reino de Portugal. As primeiras passou inicialmente para as ordenações afonsinas de 1446 e depois para as manuelinas e filipinas. E ao passar para as ordenações do reino, essa lei já tinha sido ampliada e valia para qualquer terra, né? Não só para as que eram para dar pão, né? Para qualquer terra tinha que produzir, né? Todo o reino de Portugal e suas possessões, né? Toda a terra tinha que produzir e servir ao bem comum, né? E se não servisse, em determinado prazo o proprietário perdia essa terra, né? E são ideias que já sempre foram defendidas pela igreja e hoje muita gente pensa que é coisa de comunista e coisa recente, né? E Santo Tomás de Aquino é importante destacar que ele escreveu na Suma, que Santo Tomás de Aquino escreveu na Suma Teológica, que relativamente às coisas exteriores tem o homem dos dois poderes. Um é o de administrá-las e distribuí-las, e quanto a esse, é-lhe lícito possuir as coisas como próprias, o que é, aliás, necessário à vida humana. Necessário à vida humana por 3 razões que Santo Tomás de Aquino coloca, que são muito importantes para sustentar justamente a necessidade do direito de propriedade como direito fundamental, né? A primeira é que cada um é mais solícito em administrar o que a si só lhe pertence, do que o comum a todos ou a muitos. E isso vemos que em todos os lugares que tentaram abolir a propriedade, a sociedade e a economia entraram em colapso. Justamente por isso. Porque neste caso, voltando às palavras de Santo Tomás de Aquino, cada qual fugindo do trabalho, abandona outrem o pertencente ao bem comum, como se dá quando há muitos criados, que o outro deixa os outros fazerem o que ele poderia fazer, né? Segundo, porque as coisas humanas são melhores tratadas se cada um emprega os seus cuidados em administrar uma coisa determinada, pois se ao contrário, cada qual administrasse indeterminadamente qualquer coisa, haveria confusão. E terceiro, porque assim cada um, estando contente com o seu, melhor se conserve a paz entre os homens. E o outro poder, né, que Santo Tomás fala, o outro poder que tem o homem sobre as coisas exteriores é o uso delas. E quanto a este, o homem não deve ter as coisas exteriores como próprias, mas como comuns, de modo que cada um as comunique facilmente aos outros, quando delas tiverem necessidade. E por isso diz o apóstolo: manda aos ricos deste mundo que deem, que repartam francamente. E assim, para Santo Tomás de Aquino e a Igreja, a propriedade que não deriva da queda original, como sustentavam a velha heresia dos chamados apostólicos e mesmo pensadores sociais católicos, a exemplo do beato Frederic Ozanam, fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo, né? E também não depende da graça, como afirmavam os wyclifistas e os hussitas, mas sim decorre da ordem natural imposta por Deus aos bens econômicos. Isso é importante destacar, né, que tanto para Santo Tomás de Aquino quanto para a doutrina social da Igreja nele baseada, o direito de propriedade decorre da ordem natural imposta por Deus aos bens econômicos e representa uma justa salvaguarda das justas liberdades do homem
e um estímulo à produção e ao progresso econômico, e contribui para a paz e a tranquilidade da convivência civil. E segundo Santo Tomás de Aquino, a comunidade das coisas é atribuída ao direito natural. Ou seja, o direito que o homem tem de possuir bens exteriores é um direito natural primário. Mas isto não significa, segundo Santo Tomás de Aquino, que o direito natural dite que tudo deve ser possuído em comum e nada como próprio, mas sim que o possuir em separado não se funda no direito natural, mas antes na convenção humana, que respeita o direito positivo. E assim sendo, o direito de possuir em separado, o direito de possuir uma propriedade específica, é um direito natural secundário. É um direito natural que decorre desse direito primário, e esse direito natural secundário é regido pelo direito positivo, que é esse que dita quem possui cada propriedade, né? E assim, podemos dizer, né, que o direito de propriedade privada é, à luz do tomismo, um direito natural, mas um direito natural secundário. E o professor Alexandre Correia, grande pensador tomista, destaca que uma leitura apressada da obra de Santo Tomás leva muitos à conclusão de que o direito de propriedade não é um direito natural, e sim um direito positivo, mas na verdade é um direito natural secundário e regulado pelo direito positivo, tendo, portanto, o poder público, o Estado, o direito de regular a propriedade. E o professor Alexandre Correia destaca, né, que o direito de propriedade é um direito natural humano, e quando uma legislação legislação suprime a propriedade privada, está lesando um direito natural humano. E no meu texto eu discorro bastante sobre a concepção tomista da propriedade, cito vários autores que trataram dela, mas aqui evidentemente não vou citar todos, né? Um dos que eu cito é o professor Félix Contreras Rodrigues, autor da obra Conceitos de Valor e Preço, cujo subtítulo é Fundamentos para uma Ordem Democrática Corporativa, e que é, sem dúvida alguma, a melhor obra no Brasil e no mundo sobre conceitos de valor e preço à luz do tomismo e da doutrina social da Igreja. E lembrando que Félix Contreras Rodrigues também traduziu, anotou e adaptou ao Brasil o excelente compêndio de economia política de Charles Gide, de quem ele foi aluno na França, e foi também um pioneiro no Brasil do pensamento distributista, que ele preferia chamar de partilhista, e foi também um dos grandes líderes do movimento integralista e um dos grandes homens de mil do integralismo, e como a maioria deles, infelizmente, muito sabotado e criminosamente esquecido. E nessa obra ele expõe muito bem o conceito de propriedade tomista,
e ao discorrer sobre a concepção de propriedade de Santo Tomás de Aquino, observou que este magno teólogo e filósofo cristão distinguiu na propriedade o direito e o exercício, sublinhando que, à luz das preleções do anjo das escolas, que é Santo Tomás de Aquino, o homem que tem o direito de possuir as coisas como próprias deve exercê-lo não como tal, mas sim em proveito de toda a comunidade, distribuindo o excedente entre seus semelhantes, quando estes dele tiverem necessidade. Assim, à luz do tomismo, tem a propriedade, nos dizeres de Contreras Rodrigues, por princípio a posse individual e por destino o bem comum. Havendo em seu exercício uma função social e sendo o proprietário, em última análise, um administrador vitalício dos bens, cujos frutos se devem repartir entre as necessidades dos que mais as sentem. E neste mesmo sentido, Garrigou-Lagrange, um dos maiores teólogos tomistas de todos os tempos, observa que o direito de propriedade é o direito de adquirir e administrar, mas no que diz respeito ao uso dos bens, é necessário deles dar de boa vontade aos necessitados. E ainda segundo Garrigou-Lagrange, o rico, longe de ser um assambarcador, deve ser o administrador dos bens dados por Deus, de modo tal que os pobres deles aproveitem para o necessário. Vive-se então, segundo Garrigou-Lagrange, na obra A Síntese Tomista, já não sob o reinado da cobiça e da inveja, mas sim sob o reinado de Deus, na justiça e na caridade. Aí eu trato também dos escritos de Alfredo Buzaide, professor Alfredo Buzaide, sobre o direito de propriedade à luz do tomismo, em sua excelente conferência Camões e o Renascimento, e Buzaide, que é um dos maiores juristas do Brasil e um processualista, um dos maiores processualistas de todo o mundo, e também foi um dos grandes expoentes do movimento integralista, e foi ministro da Justiça no governo Médici. E o professor Buzaide destaca que uma das mais relevantes aplicações do pensamento medieval está, sem dúvida alguma, no conceito de direito de propriedade, que é bom destacar que esse conceito de propriedade que teve em Santo Tomás de Aquino seu maior expositor, foi, na verdade, o conceito dominante em toda a Idade Média, né? Todos os pensadores que escreveram sobre o assunto, desde Santo Tomás, o tomaram como referência, e ele já seguia já segue e enriquece uma tradição que vinha de antes, né? E as legislações da época, de modo geral, seguiram esses preceitos, né, do direito de propriedade. E aí, como ressalta o professor Buzaide, repugnava ao espírito da sociedade medieval um conceito rígido, absoluto e egoísta da propriedade, como o ius utendi, fruendi ac abutendi dos antigos romanos. Os doutores da Igreja, dos quais o principal é Santo Tomás de Aquino, compreenderam-na com efeito como um direito relativo subordinado ao bem comum. E as instituições do medievo, de acordo com o pensamento de Santo Tomás de Aquino, afirmavam, por um lado, o direito natural da propriedade e, por outro, a sua instrumentalidade, o fim social de seu uso, partindo do pressuposto de que, como escreveu o professor Heraldo Barbuí, a propriedade como instrumento de produção de riqueza deve servir de meio à consecução dos fins,
para os quais a sociedade política se constitui, fins que se resumem no maior benefício da comunidade, enquanto o seu uso, a fim de não violar os limites da moral natural, deve ser ordenado a esses fins. Ius utendi, non abutendi. Direito de usar e não de abusar. E assim, a doutrina cristã e tomista da propriedade, que em suma concebe a propriedade particular como uma propriedade individual em proveito de todos, se opõe tanto à inexistência do direito de propriedade quanto à concepção absoluta deste. E, ao contrário do que muitos pensam, a economia medieval não repousava sobre a grande propriedade, sim sobre a pequena propriedade. E todos os camponeses, mesmo na ordem feudal, todos os camponeses tinham a sua pequena propriedade, trabalhavam um período da semana para o senhor e o restante em suas próprias terras. E daí terem afirmado, dentre outros, Hilaire Belloc, ou Hilaire Belloc, se preferirem a pronúncia à moda francesa, já que ele era inglês de origem francesa. Daí terem afirmado, dentre outros, Hilaire Belloc e Alberto Cotrim Neto, aliás, outro que foi um outro grande integralista, né, autor integralista. Daí terem afirmado eles que na Idade Média existiu o chamado Estado distributivo, baseado na ampla difusão do direito de propriedade. E nesse sentido, aliás, nesse mesmo sentido, vários outros autores trataram dessa questão do feudalismo, né, e do fato de, na Idade Média, e mesmo no feudalismo, ter predominado a pequena propriedade, né, e do fato de o proprietário, de o senhor do feudo, de os camponeses trabalharem apenas parte da semana para o senhor do feudo e no restante trabalharem em suas próprias terras, né? E tratando dessa questão, o professor Heraldo Barbuí observou que a família medieval era indissolúvel e incorruptível, como a sua propriedade ou o solo que lavrava, e o mundo medieval não se caracterizava tanto pelo feudalismo, quanto pela constituição em larga escala da pequena propriedade inalienável, que é justamente o que Hilaire Belloc chama de Estado distributivo. E Heraldo Barbuí não pertenceu ao contrário dos outros que eu citei, não pertenceu à ação integralista brasileira, mas depois dos anos 40 participou ativamente do movimento, né? E foi um dos professores do curso de política do Partido de Representação Popular de Plínio Salgado, fez várias conferências nos centros do movimento H Branca, né? E se considerava um discípulo de Plínio Salgado e proclamou isso na ocasião em que o levou a palestrar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E aí eu discorro longamente sobre a concepção medieval de propriedade,
Falo também um pouco sobre a outra noção fundamental do pensamento tomista e da doutrina social da Igreja, que é a noção de justo preço, que foi também muito desenvolvida por Santo Tomás de Aquino. Falo da questão do lucro, né, do justo lucro, que ao contrário do que muitos pensam, a doutrina social da Igreja e o pensamento tomista admitem sim o lucro, mas o lucro justo, né? E não esse lucro ilimitado, lucro pelo lucro do liberalismo. E eu destaco que a economia da escolástica medieval, que tem Santo Tomás de Aquino seu máximo mestre, sem romper o fio tradicional do saber aristotélico, possui uma inegável originalidade, nela atuam em íntima conexão as razões econômicas e a moral cristã. E ela bebe tanto na fonte aristotélica, quanto na fonte cristã dos evangelhos, dos ensinamentos dos padres da Igreja, dos padres e doutores da Igreja, de diversos papas, né? E aí nisso termina a parte da exposição da concepção tomista de propriedade. E a partir daí chegamos na doutrina social da Igreja propriamente dita, e lembrando que a doutrina social da Igreja segue os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino. E a doutrina social da Igreja existe desde o início da Igreja, né? Desde o do primeiro século ela começa a se formar, mas ela só ganha uma sistematização, ela só é sistematizada a partir do final do século XIX, e o documento por excelência que a sistematiza é a encíclica Rerum Novarum, de 1891, escrita pelo Papa Leão XIII. E nessa encíclica, o Papa Leão XIII retoma os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino e proclama que a propriedade é um direito natural, que não pode ser abolida de forma alguma, e ao mesmo tempo o direito de propriedade deve ser exercido de acordo com os ditames do bem comum, servindo a toda a sociedade. E assim, dessa forma, o Papa Leão XIII condena tanto o liberalismo que defendia um direito de propriedade absoluto, quanto contra o socialismo, que defendia o fim da propriedade. Isso é bom destacar, que muita gente, quando fala em função social da propriedade, pensa que é coisa de marxismo, de marxista, mas não é de forma alguma. E o marxismo, ao contrário, é totalmente contrário a qualquer direito de propriedade. Ele é contra o direito de propriedade, não aceita, portanto, a função social, ele quer o fim da propriedade privada. E o Papa Leão XIII também deixa claro que o Estado tem o direito de regular a propriedade.
visando sempre ao bem comum. E sob a influência da doutrina social da Igreja e principalmente da encíclica Rerum Novarum, se desenvolve, sobretudo na Inglaterra, no final do século XIX e começo do século XX, o chamado movimento distributista ou distributivista, baseado na ideia de que uma ordem social justa e sadia só pode existir onde houver ampla difusão do direito de propriedade, que é um direito fundamental que não deve ser concentrado nas mãos de poucos, mas difundido ao maior número possível de pessoas. E os dois autores que mais se destacaram na defesa do distributismo na Inglaterra são o já citado Hilaire Belloc e G.K. Chesterton. E esse ideal distributista de ampla difusão da propriedade e do capital foi difundido no Brasil por diversos autores, como o já citado Félix Contreras Rodrigues, Oliveira Viana, Plínio Salgado, Alberto Cotrim Neto, Gustavo Barroso, Miguel Reale, Fernando Calage, Alceu Amoroso Lima, Rui de Azevedo Sodré, Gustavo Corsão, José Arthur Rios e muitos outros. E de uns anos para cá tem sido cada vez mais disseminado no país. E eu mesmo tenho tentado difundir ao máximo os ideais do distributismo. E cumpre destacar que essa ideia da ampla difusão do direito de propriedade não é exclusiva do distributismo e pertence à própria doutrina social da Igreja, que sempre destacou essa necessidade de ampla difusão do direito da propriedade. E, se possível, a generalização do direito de propriedade. Eu cito aí no artigo vários autores que observam isso, além de mim, como Carlos Alberto Saccheri, autor da obra Ordem Natural, que é uma das melhores exposições da doutrina social da Igreja, Van Gestel, que era um sacerdote belga, também autor de uma excelente obra sobre a economia à luz da doutrina social da Igreja, o grande economista católico italiano Francesco Vito, José Miguel Ibáñez Langlois, Monsignor Guéry, que é autor de uma obra muito boa sobre Aliás, todos são autores muito bons e que escreveram sobre a doutrina social da Igreja. E o integralismo, por exemplo, também defende o distributismo, né? E são coisas que se complementam, né? Não se opõem, ao contrário, se complementam. O corporativismo, o distributismo, o cooperativismo, né? E todos defendidos pela doutrina social da Igreja e também, por exemplo, pelo integralismo que se inspira na doutrina social da Igreja. Bem, mas vejo que está acabando o tempo, então podemos continuar essa aula talvez amanhã ou depois, né? E só encerrar, né? Ou então, se preferirem, pode ser agora, eu crio um novo link, aí vocês quem sabem, né? O que preferem, então, que continue outro dia ou hoje mesmo e eu mando um novo link?
Acho que um outro dia, companheiro, seria mais didático. Como? Não ouvi. Perdão. Eu disse que acho que num outro dia seria mais didático, amanhã, por Ah, é exemplo. um outro. É amanhã. Pode ser amanhã. Então fica para amanhã, às 8h30. Então, muito obrigado. Boa noite a Combinado, todos. E até amanhã, se Deus quiser. se Deus quiser. Muito obrigado. Boa noite.